Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês, já contei muitos casos aqui no canal, então vão lá maratonar. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. E também me acompanha nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E como vocês sabem, eu trabalho com internet já tem um bom tempo, são quase 7 anos produzindo conteúdo. E uma coisa que eu fiz lá no comecinho do Quinta que me ajudou muito a me estabelecer no mercado foi a criação do branding e da identidade visual aqui do canal. E é um conjunto, de várias coisas para essa criação da identidade visual que vocês batem o olho e sabem que é Quinta Misteriosa. Então, começando, por exemplo, pela abertura, que é a mesma desde o comecinho, vocês não me deixam mudar de jeito nenhum. Então, a musiquinha, a fonte, tudo isso remete ao Quinta e sempre que vocês escutam ou veem em outro lugar, vocês lembram. E toda a edição dos vídeos também, que foi pensada realmente para criar uma identidade para a marca. Então são pequenas coisas que eu fui fazendo e foi criando toda essa identidade visual, que é o Quinta Misteriosa hoje. E vocês sabiam que na EBAC tem um curso exatamente sobre isso, um curso apenas sobre branding e identidade visual? A EBAC, para quem não sabe, é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online em uma plataforma própria de ensino, com uma tecnologia única para que os alunos aprendam quando e onde quiserem. São mais de 150 cursos nas áreas de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. Na EBAC você tem acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado para corrigir tarefas e tirar dúvidas durante o curso. E uma das partes mais legais da EBAC é que, além de ter muita opção de curso, então eu tenho certeza que lá tem um curso perfeito para vocês, é que vocês conseguem estudar em qualquer momento, onde vocês quiserem. Isso é muito importante porque na correria do dia a dia, às vezes tem um curso que vocês querem muito fazer e acabam deixando de lado por não ter tempo. Com a EBAC vocês estudam no tempo de vocês, isso é muito legal. E é claro que esse curso que eu citei para vocês é apenas um dos mais de 160 cursos da EBAC, então assim, são mais de 60 mil alunos e essa é a hora perfeita para transformar uma paixão em profissão. O site todo da EBAC está com uma promoção de até 60% de desconto e tem mais o meu cupom para vocês, então além desses 60 tem mais R$200 de desconto. Meu cupom é JAQ200, vai estar aqui na tela para vocês. O site da EBAC tudo certinho vai estar aqui na descrição, então corre, aproveita. E agora bora começar o caso de hoje. E para começar o caso de hoje, eu vou falar primeiro sobre as pessoas envolvidas nele para vocês entenderem melhor. Jennifer Ann Harbison nasceu no dia 9 de maio de 1974 em Austin, no condado de Travis, estado norte-americano do Texas. Ela era filha de Barbara e Michael Harbison e aos 17 anos a Jennifer estava no último ano do ensino médio na Lanier High School, que também fica em Austin, no Texas. Ela era uma jovem ambiciosa e trabalhadora que apresentava grande interesse pelos programas agrícolas da Future Farmers of America, que é uma organização estudantil criada para promover e apoiar a educação agrícola. Ela visitava uma fazenda local cerca de 2 vezes por semana para cuidar dos seus cordeiros. A Jennifer também fazia parte da equipe de treinamento, na qual as meninas faziam rotinas de dança, se apresentavam em jogos e eventos relacionados às escolas ou universidades. E a diferença dessa equipe de treinamento para a cheerleading, por exemplo, é que as meninas da equipe de treinamento não torcem para os times de esportes. Ela participava da equipe de treinamento Lanier, chamada Vikings, além de fazer parte da equipe de atletismo. A Jennifer namorava o Sammy Buchanan e morava com sua irmã mais nova, Sarah, e com a sua mãe. Ela trabalhava em uma loja de iogurtes chamada I Can't Believe It's Yogurt e ajudava seu pai a pagar a caminhonete S10 azul escura que ele tinha comprado para ela. Essa loja em que ela trabalhava ficava localizada dentro de um shopping center. A Sarah Louise Harbison, que é a irmã da Jennifer, nasceu em 28 de outubro de 1976, também em Austin. A Sarah tinha 15 anos e era caloura no ensino médio. Assim como a irmã, ela era membro da Future Farmers of America, além de também fazer parte do conselho estudantil e ser líder de torcida. A Amy Lade Ayers nasceu em 31 de janeiro de 1978 no condado de Johnson, no Texas. Filha de Andy e Bob, ela tinha 13 anos e estava na 8ª série, frequentando a Burnett Middle School. Além de também fazer parte do programa Future Farmers of America, ela fazia parte da equipe do anuário escolar e sonhava em se tornar uma veterinária. A Amy e a Sarah eram amigas. A Eliza Hope Thomas nasceu no dia 16 de maio de 1974 em Austin, no Texas. Ela era filha de Maria Rose Banchery e ela tinha 17 anos e estava no último ano do ensino médio na Lanier High School em Austin.
Assim como as outras meninas, ela também fazia parte do programa Future Farmers of America e sonhava em um dia se tornar veterinária e fazendeira. A Elisa adorava ler, adorava os animais e adorava dança country. Sua mãe sempre achou que ela se tornaria uma escritora no futuro. Além do seu gosto por animais, a Elisa era habilidosa em tarefas relacionadas à mecânica, sendo uma talentosa soldadora e reparadora de pequenos motores. E a Elisa era colega de trabalho da Jennifer na I Can't Believe It's Yogurt. Então, indo direto pro caso, era 6 de dezembro de 1991, uma sexta-feira, e cada uma das meninas tinha os seus planos para aquela noite. Então a Sarah teve um dia na escola normal e depois que ela chegou em casa, ela começou a combinar o restante do dia com a mãe dela, já que a Amy dormiria na casa dela. Então elas combinaram que a Jennifer, que é a irmã mais velha da Sarah, levaria ela e a Amy, né, a amiga dela, pro shopping e elas ficariam lá até que acabasse o horário de trabalho da Jennifer e depois disso ela levaria as meninas para casa. Já a Jennifer, naquele dia, ela foi pra escola e depois ela foi pra casa do namorado dela, ficou algumas horas por lá e voltou pra casa às 7 horas da noite para começar a se arrumar pro trabalho. O turno da Jennifer começava às 8 da noite, então antes de ir trabalhar, ela foi buscar a Amy e aí deixou ela e a Sarah no shopping, no North Cross Mall. E aí depois ela buscaria as meninas, como eu falei, para que elas fossem para casa, já que a Amy dormiria lá. Uma hora depois, às 9, a Jennifer faz uma pausa no trabalho e vai buscar as meninas no shopping, porque o shopping estava quase fechando. Então a loja que ela trabalhava não ficava no mesmo shopping, então ela vai e busca as meninas e leva para a loja de iogurtes que ela trabalha. Já a Elisa, que eu tinha citado pra vocês, ela também teve um dia normal na escola e tudo mais, e o turno dela começou uma hora antes da Jennifer e as duas deveriam fechar a loja de iogurtes às 11 horas da noite. Às 9h30, a mãe da Elisa passa na loja pra ver como estavam as coisas, compra um iogurte e vai embora. Por volta das 11h48, o policial Troy Gay recebe uma ligação dizendo que teve um incêndio na loja de iogurtes. Ele vai pra lá e logo que ele chega, ele percebe que os bombeiros já tinham conseguido conter o fogo, porém tinham 4 corpos carbonizados dentro do local. Logo, o detetive do Departamento de Polícia de Austin, John Jones, foi chamado para a cena do crime. Rapidamente os corpos foram identificados. Elisa estava em cima dos corpos de Sarah e Jennifer. Ela estava nua, suas mãos estavam amarradas em suas costas e ela foi amordaçada. Também havia uma bala calibre 22 em sua cabeça. Com isso, a polícia concluiu que as meninas já estavam mortas quando o incêndio foi iniciado. Descobriram também que faltavam $540 do caixa da loja. A porta da frente da loja estava trancada pela parte de dentro, o que fez com que eles acreditassem que o assassino havia fugido pela porta dos fundos. Observando a cena, os investigadores acreditavam que quando o incêndio começou, os corpos da Sarah, Elisa e Jennifer foram empilhados e um acelerador foi usado para que tudo pegasse fogo o mais rápido possível. Enquanto os policiais apagavam o incêndio, o corpo da Jennifer foi derrubado para o lado do corpo de suas amigas. Sua autópsia revelou que havia uma marca de ligadura em volta do seu pescoço. As outras meninas também foram baleadas na cabeça. O corpo da Amy estava próximo à área onde os alimentos eram preparados. Ela tinha um pano que parecia uma meia em volta do pescoço e 2 ferimentos de bala na cabeça. A partir disso, os investigadores concluíram que ela provavelmente sobreviveu ao tiro inicial, que foi de uma arma calibre 22, que não atingiu seu cérebro e ela conseguiu se arrastar até a outra parte da loja, onde ela foi baleada pela segunda vez, levando um tiro de arma calibre 380 semiautomático, que penetrou o cérebro e saiu pela bochecha direita. As mãos da Sarah estavam amarradas atrás do seu corpo e suas próprias roupas íntimas foram usadas para fazer essa amarração. Ela também havia sido amordaçada. Uma concha de sorvete foi encontrada no meio de suas pernas e haviam sinais de agressão. Todas elas haviam sido amarradas, amordaçadas e tinham levado tiros na cabeça. A polícia rapidamente identificou que mais de uma pessoa cometeu esse crime. Porém, tinha fumaça e fuligem em praticamente todo o local. Então, isso dificultava muito para que eles conseguissem pegar qualquer tipo de evidências, como impressões digitais, por exemplo. Tanto que nos relatórios policiais falam que o fogo pegou tão rapidamente que destruiu quase que todas as evidências que existiam no local. Então, a única coisa que eles conseguiram pegar de evidência, né, dos culpados era o DNA, porque, como eu falei, algumas das meninas tinham sinais de abuso, então eles conseguiram coletar amostras de DNA e o DNA era de um homem desconhecido. O crime chocou a cidade de Austin e a polícia precisou da ajuda de autoridades especializadas, dentre elas a Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, o FBI e o Departamento de Segurança Pública do Texas. Como todas as meninas foram baleadas na cabeça, a polícia sabia exatamente a arma que eles estavam procurando e essa informação se espalhou pelo país todo. Inclusive, esse foi um dos fatores que levou a polícia a acreditar que eram pelo menos 2 pessoas cometendo o crime, porque eram 2 armas diferentes. E aí eles começaram a procurar por essas armas, mas eles não conseguiram encontrar, e a polícia seguia na busca pelos possíveis suspeitos. Conversando com os clientes que estiveram na loja de iogurtes naquele dia e também pelos registros da caixa registradora, a polícia meio que conseguiu montar uma linha do tempo do que teria acontecido naquele dia. Então os últimos clientes chegaram por volta das 10h40,
compraram o iogurte deles e saíram às 10h42. Esses clientes disseram que eles viram apenas a Jennifer e a Elisa na loja e que quando eles chegaram elas meio que estavam trabalhando para começar a fechar a loja e que além deles só tinham mais 2 clientes lá dentro, eram 2 homens e que eles estavam se comportando de maneira estranha. E eles disseram que eles estavam sentados na mesa, mas eles não tinham comprado iogurte, eles estavam apenas com bebidas. A loja fechava às 11, mas a polícia conseguiu ver que tinha uma venda não finalizada às 11h03. Então eles acreditam que foi entre esse horário, 11h03 e 11h48, né, que foi quando a polícia recebeu a ligação do incêndio, que foi durante esse tempo que o crime aconteceu. Inicialmente, os proprietários da loja de iogurte ofereceram $25 mil como recompensa para qualquer pessoa que aparecesse com informações, né, que levassem à prisão dos culpados. E depois eles aumentaram essa recompensa para $100 mil. A polícia local manteve contato com a unidade de ciência comportamental do FBI em Quantico para manter a investigação do crime ativa. O John Jones trabalhava no departamento de polícia de Austin e ele foi escolhido para ser o rosto da investigação. E eles investigaram diversas pessoas que poderiam ser suspeitas no caso, pessoas de diversas esferas da sociedade, desde membros da família até criminosos conhecidos. Enquanto as investigações aconteciam, as famílias lamentavam profundamente pelas perdas de meninas tão novas e com tantos sonhos pela frente. Diversas pessoas conversaram com a polícia durante o curso da investigação e dentre elas estava um adolescente chamado Maurice Pierce. Ele foi preso apenas 8 dias depois que o caso aconteceu em um shopping próximo do local do crime. No momento da prisão, ele estava portando uma arma calibre 22, um dos tipos de arma utilizados no crime. Durante o interrogatório dele, ele cita outros 3 jovens. Ele afirma que estava dirigindo um veículo de fuga e que Forrest Wellborn, Michael Scott e Robert Springsteen estavam envolvidos no crime. Porém, a história do Maurice não se sustentou por muito tempo. A polícia ligou para Forrest e ao conversar com ele, eles perceberam que claramente ele não sabia do que o Maurice estava falando. Quando os 3 foram levados a interrogatório, todos negaram qualquer envolvimento no caso. A polícia não tinha evidências suficientes para mantê-los sob suspeita ou até mesmo acusá-los, então eles foram liberados. 2 meses depois do crime, a polícia não tinha suspeitos viáveis, mas continuava seguindo todas as pistas que pudesse. Em 1992, no ano seguinte ao crime, a polícia já tinha uma lista de 342 pessoas que foram consideradas suspeitas do caso em algum momento da investigação, mas nenhuma foi considerada culpada e todas as pistas levaram a becos sem saída. A força-tarefa do caso descobriu que tinha um grupo de moradores da região conhecido como um grupo de contracultura. Eles eram conhecidos por estarem ligados a coisas sobrenaturais. Esse grupo gostava de vampiros, ocultismos, ritos em cemitérios. Eles eram conhecidos também por se reunirem, irem a cemitérios e tirarem fotos com os túmulos. A polícia acabou se interessando pelo grupo porque eles ouviram boatos de que eles poderiam estar envolvidos em coisas mais sérias do que apenas tirarem fotos. Um morador local ligou para a polícia dizendo que ele já teria ouvido membros do grupo conversarem sobre os assassinatos da loja de iogurte, como o caso ficou conhecido, e a partir daí os investigadores resolveram seguir essa dica do morador e observar o grupo com um olhar mais atento. E tinha uma mulher em específico desse grupo que ela era citada assim várias vezes, então a polícia decidiu ir até a casa dela e invadir para ver se eles conseguiam encontrar alguma evidência que ligasse ela ao caso das meninas. Segundo os investigadores, o local era assustador, tinha ossos de ratos por toda parte, tinha, objetos e peças de encenações e várias coisas nesse sentido, mas não tinha nada relacionado ao caso. E a princípio, por conta desses boatos, parecia que era uma pista boa para se seguir, não só fazer essa investigação na casa dessa mulher que era muito citada, mas também ficar, investigando o grupo em si. Só que depois de um tempo a polícia descobriu que eles viviam uma vida de faz de conta, eles criavam essas histórias e que no fim não tinha nada a ver e que não estavam relacionados ao caso de forma alguma. Mas aí surge mais uma pessoa de interesse para o caso, que era um homem que, segundo algumas testemunhas, ele estava dentro de um carro estacionado do lado de fora da loja de iogurte no dia que o crime aconteceu. Então essas testemunhas que viram ele deram a descrição dele física e foi feito um esboço, um retrato falado. E aí a polícia divulgou esse retrato falado porque eles queriam, conversar com esse homem, tinham esperança que pudesse ajudar no caso. E nisso os investigadores da unidade de crimes sexuais entram em contato com a força-tarefa dizendo que eles tinham um esboço muito parecido com aquele divulgado. E esse esboço que eles tinham era resultado de um crime que aconteceu 3 semanas antes do caso na loja de iogurte, onde uma jovem de Austin foi sequestrada e abusada, e aí eles fizeram um esboço de 3 homens que eles estavam procurando em conexão com esse caso. Um dos esboços dos suspeitos era muito parecido com esse homem que as testemunhas disseram ter visto do lado de fora da loja de iogurte. E aí, posteriormente, chegou uma denúncia de que esses homens procurados pela polícia haviam fugido para o México,
mas foram capturados em outubro de 1992. E um deles se parecia muito com essa pessoa de interesse no caso. Então a polícia de Austin vai até o México para conversar com esses homens, e aí a princípio todos negaram, disseram que não tinham nada a ver com o caso, mas eles também foram interrogados pela polícia do México, e para a polícia do México eles disseram que eles eram os culpados. Então eles seriam julgados no país, só que aí o John Jones, né, que era o principal investigador, percebeu que tinham vários detalhes que eles citaram, né, no interrogatório que não tinham nada a ver com o caso, coisas que eles acabaram errando, informações que, obviamente, a pessoa que cometeu o crime deveria saber, como, por exemplo, o calibre das armas. E aí os policiais de Austin fazem um novo interrogatório com eles, e aí eles se retratam nesse interrogatório, então eles chegaram à conclusão de que eles provavelmente foram coagidos pela polícia mexicana e só por isso que eles confessaram o crime. Nos anos seguintes, outras 6 confissões espontâneas foram feitas, porém todas eram falsas. No ano de 1994, o John Jones foi transferido da divisão de homicídios, tanto a polícia de Austin quanto ele acharam melhor mudar os olhos em relação à investigação do caso. As famílias sofriam com a falta de prisões, pensando que os criminosos estavam à solta, vivendo suas vidas normalmente, e eles não achavam isso justo. A mãe da Elisa se mudou de Austin em 1996 e ela disse que era difícil encontrar as pessoas na rua porque constantemente ficavam perguntando como estava indo o caso e isso causava muita dor para ela. A irmã da Elisa, que tinha 13 anos na época dos assassinatos, relata que o caso afetou bastante sua adolescência. Ela acabou fazendo uso de drogas e álcool e chegou a ser internada. Até outubro de 1999, o caso parecia estar estagnado. Porém, nesse mês, a polícia prendeu 4 homens em conexão com o caso. E esses 4 homens presos foram Maurice Pierce, Forrest Wellborn, Michael Scott e Robert Springsteen. Os homens que anteriormente já haviam falado com a polícia nessa investigação. Com essas prisões, a cidade inteira se aliviou. O prefeito na época disse em uma coletiva de imprensa que por 8 anos os moradores esperaram ouvir da polícia que eles estavam prestes a resolver o caso, que assombrou a cidade e que isso finalmente tinha acontecido. O John James Sawyer foi nomeado como advogado de Robert Springsteen, e segundo ele, não haviam evidências físicas que ligassem os 4 homens ao crime. Os novos investigadores que assumiram o caso acreditavam que a polícia deixou escapar por entre os dedos na época dos assassinatos e que eles deveriam estar presos desde o começo. O que a polícia tinha em 1999 eram as confissões de 2 desses homens. O Michael Scott foi o primeiro a confessar, sendo interrogado por 4 dias. Foram 20 horas de interrogatório no total. E 2 dias depois, o Robert Springsteen também confessou. Segundo a confissão do Michael, os jovens pretendiam apenas roubar a loja de iogurtes, mas tendo naquele dia eles teriam ido ao local e voltaram à noite armados. O Michael disse lembrar de ter atirado apenas uma vez e ouviu outra arma disparar. O Robert posteriormente corroborou com muitas informações que o Michael deu e ainda admitiu que atirou em uma das meninas e abusou dela. O advogado disse que seu cliente é inocente e confessou porque estava cansado de ser questionado. O Robert disse que foi repetidamente repreendido pelos policiais e eles não iam liberá-lo até que ele desse o que eles queriam. O advogado acredita que o Michael também foi coagido a confessar. Já o Forrest Wellborn negou qualquer envolvimento no caso, mas a polícia estava convencida de que ele era o vigia naquela noite. Ao longo dos anos, ele foi questionado diversas vezes pela polícia e nunca confessou. A única coisa que os novos investigadores do caso tinham eram as novas confissões. As acusações contra o Forrest Wellborn foram rejeitadas depois que 2 júris falharam em indiciá-lo. Mais tarde, as acusações existentes contra Maurice Pierce foram retiradas por falta de provas. Os únicos casos que não desmoronaram foram os casos contra Michael e Robert. Como eles tinham confessado, as famílias das vítimas acreditavam que a promotoria tinha um caso forte. Então, em 2021, quase 10 anos depois, os julgamentos começam. O Robert e o Michael foram julgados separadamente. O primeiro julgamento foi o do Robert Springsteen. Mesmo que ele e o Michael tenham confessado o crime à polícia, o Michael não testemunhou contra o Robert e nem o Robert testemunhou contra o Michael. Mesmo assim, as confissões de ambos foram utilizadas pela promotoria como prova. Os promotores liam fragmentos das confissões ao júri, utilizando-os para acusar o Robert. O John Sawyer, que é o advogado, ficou frustrado de não poder interrogar o Michael durante o julgamento do seu então cliente, Robert Springsteen. Para ele, era claro que eles confessaram por não ter outra saída. O julgamento do Robert durou 3 semanas e o júri deliberou por 13 horas para chegar no veredito. Ele foi considerado culpado de homicídio capital e condenado à morte. Depois, sua sentença foi alterada para prisão perpétua devido ao fato de que, na época do crime, ele era menor de idade. No ano seguinte, aconteceu o julgamento do Michael, que também foi condenado à prisão perpétua. Entretanto, em 2006, o Tribunal de Apelações Criminais do Texas decidiu que os direitos constitucionais do Michael Scott foram violados durante seu julgamento e ele receberia um novo julgamento. Depois, tanto ele quanto Robert tiveram suas condenações anuladas. A Sexta Emenda da Constituição dá aos réus o direito de confrontarem seus acusadores. No caso, nenhum dos homens o fez e suas confissões foram usadas para acusar um ao outro.
sem que eles tivessem recebido autorização para se confrontarem no tribunal. As famílias das vítimas se revoltaram com as anulações porque elas só queriam um encerramento para o caso. Mesmo com as condenações anuladas, os réus permaneceram sob o olhar da polícia. A Rosemary Lemberg, que é a nova promotora distrital, estava determinada a julgá-los novamente. Então, o seu escritório ordenou que fizessem novos testes com as amostras de DNA que eu falei para vocês que foram coletadas quando o crime aconteceu, e ela pediu para que fizessem novos testes com essas amostras porque ela queria ter mais evidências para levar ao tribunal. Então, a partir dessa amostra coletada nas vítimas, eles conseguiram um perfil parcial de DNA, só que esse perfil parcial não combinava com o DNA de nenhum dos 4 suspeitos. Algo bastante significativo, já que o Robert, por exemplo, no interrogatório dele, ele disse que ele teria abusado de uma das meninas e o DNA encontrado não era dele, então isso fortalecia o argumento dele de que ele foi coagido a fazer a confissão. E a promotora estava focada em descobrir de quem era aquele DNA parcial que eles conseguiram. Ela ainda acreditava que os 4 estavam envolvidos no caso de alguma forma e que teria uma 5ª pessoa, que provavelmente era a dona desse DNA, que também tinha participado do crime. Então, ainda nessa tentativa de encontrar o culpado, ela examinou também essa amostra com outros 100 homens que tiveram contatos com os corpos das meninas de alguma forma, só que nenhum deles foi compatível com a amostra. Então, como eles não encontraram nenhuma correspondência, com esse DNA, a promotora solicitou que fossem retiradas as acusações contra o Robert e o Michael. Então, os 2 foram liberados, mas não foram exonerados, o que significa que eles poderiam ir a julgamento novamente pelo caso. Uma das integrantes da equipe de defesa do Michael trouxe uma teoria, e ela disse que aquele DNA encontrado, poderia ser de um daqueles 2 homens que foram vistos por testemunhas dentro da loja de iogurtes, e que poderia ser de um deles, já que a polícia não conseguiu encontrá-los. Então, segundo o que a Amber Farley, que é essa integrante da equipe do Michael, observou dos arquivos do caso, a polícia entrevistou 52 pessoas que passaram pela loja de iogurtes no dia dos assassinatos. Vários clientes teriam mencionado que teriam visto 2 homens sentados na loja antes da loja fechar naquele dia. As 52 pessoas entrevistadas foram clientes que passaram pela loja das 4h30 às 11 horas da noite. Um dos homens foi descrito com cabelos loiros, curtos, cerca de 1,70 e ter pouco mais de 30 anos. O outro homem foi descrito como sendo maior. Os homens estavam vestindo jaquetas grandes, e a jaqueta que um deles vestia era uma jaqueta verde parecendo uma jaqueta militar, e o outro vestia uma jaqueta preta. Acredita-se que os homens estavam dirigindo um carro verde naquela noite. As testemunhas descrevem que eles se comportavam de maneira estranha, que eles estavam apenas com bebidas e estavam curvados, um em direção ao outro, sussurrando, como se não quisessem que ninguém escutasse o que eles estavam falando. As autoridades tentaram rastrear esses homens e a amostra de DNA e eles nunca foram identificados, apesar das várias tentativas da polícia para isso. Segundo John Jones, a polícia até tentou hipnotizar algumas testemunhas para conseguir a identificação deles, mas não tiveram avanços nesse sentido. Em 2017, um investigador da polícia de Austin fez uma pesquisa em um banco de dados público de DNA, usado para estudos populacionais, e trouxe o que os investigadores pensaram que era uma correspondência. Porém, aquela amostra de DNA que eles tinham não era uma amostra completa, era parcial, e tinha apenas o YSTR, que é a parte masculina do DNA, e tinha apenas 16 marcadores, não sendo uma amostra muito detalhada. Então, só para vocês entenderem, segundo a genealogista Cissy Moore, isso não traria uma correspondência muito certeira, já que podem haver milhões de pessoas com esse mesmo perfil na genealogia genética. Segundo ela, é normal usar entre 67 ou 111 marcadores, talvez até mais. Então, realmente, os marcadores que eles tinham do DNA do culpado era muito baixo e poderia dar para várias pessoas. Mesmo assim, poderia ser um passo, depois de tantos anos. Só que aí essa amostra que eles achavam que poderia ser do culpado foi enviada para esse banco de dados de forma anônima, então o FBI não forneceu o nome da pessoa, a polícia de Austin, citando que eles não poderiam por conta de leis de privacidade. Frustrados com isso, os policiais de Austin pediram ajuda ao congressista Michael McCall, que pressionou muito o FBI no início de 2020 e conseguiu que eles concordassem em trabalhar com o Departamento de Polícia de Austin para ver se mais testes poderiam ser feitos com essa amostra que eles tinham. E aí, testes mais recentes revelaram mais marcadores, aumentando o número inicial de 16 para 25. Porém, alguns desses marcadores adicionais não correspondiam à amostra que o FBI tinha, ou seja, esse resultado acabou dando negativo. O caso permanece arquivado e até hoje não existe uma solução para ele. Em 2015, a mãe de Elisa faleceu sem ver o culpado pela morte de sua filha preso. Esse ano vai completar 32 anos dessa tragédia que marcou a cidade de Austin, Texas, para sempre. E mesmo o caso não sendo solucionado, ele nunca saiu da mente da população, então, em 3 de agosto de 2022, um projeto de lei foi sancionado em Washington, D.C. O projeto foi escrito pensando nesse caso e se chama Lei dos Direitos das Famílias das Vítimas de Homicídio.
O projeto de lei garante o direito dos familiares imediatos da vítima de pedirem uma revisão do arquivo do caso. Caso as famílias solicitem que os casos arquivados sejam revisados, será realizada uma nova investigação, utilizando as tecnologias mais recentes para encontrar novas pistas. O irmão da Amy diz que eles estão há 30 anos pedindo para o caso ser solucionado, que eles nunca desistiram e que, se precisar, eles vão ficar mais 30 anos pedindo até que seja. E a falta de solução para o caso afetou não só as famílias das vítimas, mas também pessoas envolvidas na investigação, como o detetive John Jones, por exemplo. Ele teve estresse pós-traumático. E uma coisa que ele citou que é muito triste é que ele disse que no dia que ele foi até, a loja de iogurtes, no dia que o crime aconteceu, ele usava uma camisa verde e que ele tinha falado para a família das vítimas que ele tentaria ao máximo solucionar o caso e que no dia que eles vissem ele usando a mesma camisa é porque ele teria solucionado e que ele nunca conseguiu fazer isso durante todos os anos que ele investigou o caso e que ele guarda essa camiseta até hoje. E é muito doido que pelo menos 2 pessoas tenham cometido esse crime, que tenham colocado fogo no local, que é uma coisa que chama a atenção das pessoas e que ninguém tenha visto mais nada que ajude no caso e que até hoje ele esteja sem solução. Então eu quero saber muito o que vocês acharam sobre esse caso, então me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Não esquece também de se inscrever no canal aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo, playlist completa do Quinta. Aqui na descrição para vocês com todos os casos que eu já contei. Quinta Misteriosa também é podcast, também tá linkado aqui embaixo. Aproveitem e me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês, me acompanhem por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.